tia, qual foi as portas que estavam trancadas, fechadas, que ao orar, Deus ouviu a oração e Ele também quer ouvir a nossa oração. Muitas vezes não recebemos milagre, igreja, porque não oramos mais. Muitas vezes não vemos a mão de Deus toda poderosa nos tirando de situações imaginárias porque não oramos mais. Nós perdemos o lugar da comunhão, pastor. Nós perdemos o lugar da intimidade. É muito mais fácil dizer assim, você ora por mim? É verdade. Né? Do que a gente ir para um lugar secreto. Quem tem lugar secreto aqui, criança? Vocês têm um lugarzinho secreto? Vocês têm um cantinho de orar e falar com o papai? Glória a Deus. Na cama, aí você senta lá, dobra e fala com o papai? Glória a Deus. E ele gosta de ouvir, sabia? Que quando a gente não ouve, quando a gente não ora e ele não ouve, ele fica com saudade da gente. Então a oração é a chave que abre portas. Aleluia. A primeira porta que a tia quer falar, quem vai segurar pra tia para ajudar a tia? Vem cá, ó, segura essa porta aqui. Essa porta, ela estava fechada, mas uma mulher orou e essa porta se abriu. Vamos descobrir quem é? Essa é a Esther. Quem conhece a Esther? Esther era uma rainha corajosa. Tem mulher corajosa aqui? Tem calça curta corajoso aqui? Tem, glória a Deus, ajuda a tia. Mas o seu povo estava correndo estava sendo ameaçado. E um homem malvado chamado Ramã. Tem Ramã na igreja hoje? Não, né? Não, né? Se nós vamos orar, ele vai sair o nome de Jesus. E ele queria destruir o povo de Deus. Ele queria aniquilar com o povo de Deus. Ramã, que é tipo de pessoa que não gosta de ver crente feliz, nem crescendo, nem prosperando. Ele quer acabar, quer pôr um fim. Aleluia. Só que quando Esther soube disso, ela ficou sem fazer alguma coisa? Esther viu um povo lá passando trabalho com Ramã e ficou de braço cruzado? Ficou no celular conversando com as amigas? Ficou batendo papo com gente estranha na internet? O que a Esther então fez? Oh, glória! Eu vou chamar eles para pregar para a tia Michele, que bênção de Deus. Eu estou muito feliz, pastor, sério. Sabe por quê? A gente, pela misericórdia de Deus, vai em muitos lugares assim, não tem uma criançada assim, linda, sabe? Tem lugar que não é assim cheio. Vocês estão de parabéns, gente. Eu estou constrangida. Porque a gente não vê isso, pastor. Uma igreja unida, uma igreja que valoriza o ministério infantil, investe no ministério infantil. Glória a Deus. Porque a igreja, as crianças não é a igreja de amanhã. As crianças é a igreja de hoje. Verdade. E elas precisam ver milagres na casa do Pai. Elas precisam ver portas se abrir. Amém. Aleluia. Precisam ter experiências com Deus. Porque o que acontece, pai e mãe? Já volta aqui. O que acontece? Às vezes lá em casa falta alguma coisa, alguém fica doente. A primeira coisa que a gente vai em busca é do médico, do remédio e da farmácia. A criança não sabe mais que Jesus cura, que Jesus faz milagre. Por quê? Porque a gente recorre primeiro ao homem para depois ao nosso Jesus. Deus. Aí quando acontecer a cura, né, tia? Quando acontecer o milagre, o crédito não é de Jesus, o crédito é do homem. E eu preciso então trazer experiências para os meus filhos. Glória. Crescer sabendo que Jesus cura. Eles vão ver o que viram aqui na ensinação acontecer na casa, a cadeia se quebrando, milagres extraordinários acontecendo. Porque a oração é a chave que abre portas. Ei, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então Mardoqueu, que é o tio de Esther, disse para ela assim, ó: quem sabe
Orar. E jejum por ela. Ela orou por ela, criança. É fácil, né, a gente orar quando quer alguma coisa. Não é fácil orar quando eu quero alguma coisa pra mim? É, né? É bom, não é? É bom fazer um jejum. Quem faz jejum? É bom fazer um jejum para conseguir alguma coisa para mim, não é verdade? Mas Esther não fez isso, pastor. Esther orou pelo povo. Esther jejuou pelo povo, irmã. Chegou a hora da igreja orar e jejuar pelo povo que padece lá. Aleluia! Lá fora tem pessoas escravizadas pelo pecado. Verdade. Meu Deus. E nós aqui de braço cruzado, sem investir no evangelismo, numa obra missionária. Aleluia. Então, criança, ela fez o que ninguém de nós fizemos muitas vezes. Ela orou, tia Jane, pela necessidade de um povo. Ela não conhecia a carinha de cada um. Ela não sabia que naquela casa tinha crianças lindas que estavam correndo perigo. Ela não conhecia o rosto de tia Jane. Ela não tinha intimidade com aquele povo, mas orou e se consagrou pelo aquele povo. Isso quebrantou o coração do nosso Pai. E olha o que ela vai dizer. Se eu morri, aleluia. Se eu morri, morri. Mas vou falar com o rei para salvar o meu povo. Aleluia. Somente depois da oração que ela fez a Deus, a porta se abriu e ela entrou na presença do rei, porque a oração é a chave que abre portas. Aleluia, glória a Deus. E Deus tocou o coração do rei quando oramos. Aleluia. Deus toca no coração de alguém para nos abençoar. Quem nunca viveu experiência de Deus mandando na casa a provisão? Aleluia. Quem nunca passou por uma experiência que você está naquele dia bem ruim, triste, angustiada, amargurada, aprisionada? Aí chega uma irmãzinha do círculo de oração. Oi, irmã, eu só vim orar por ti. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus tocou. Porque Deus ainda toca no coração. Aleluia. E no final, o povo foi liberto. O povo foi salvo. Porque Esther decidiu orar pelo povo. Decida hoje orar pelos aqueles que necessitam. Jesus. A porta fala com o rei que estava fechada. A porta estava fechada, mas a chave da oração abriu a porta, porque a oração é a chave que abre porta, criança. Não esquece disso. Quando oramos por alguém, estamos participando do plano de Deus, do plano de salvação que Deus tem para aquela família, que Deus tem para aquela casa, criança. Aleluia. E Deus usa criança, sabia? Que Deus vai usar você, criança, para salvar alguém da sua casa. Às vezes lá na sua casa tem um amiguinho, tem um tio, tem uma avó, tem um vô que ainda não veio para a igreja. Mas se você orar e Deus se comover, Ele vai se comover. Quando você vê papai, mamãe, vovó, tio, irmãozinho mais velho, estão aqui adorando o Senhor. Aleluia. E a oração nos dá coragem, pastor. A oração, ela nos enche de coragem. E aleluia. E Jesus, criança, é como Esther. Pode botar aqui, já que ele chama outra. E Jesus é como Esther. Aleluia. Porque Ele deu a sua vida, criança, para nos salvar. Aleluia. Assim como Esther, ela se ofereceu em oração e correu o risco de morrer. Jesus deu a sua vida para nos salvar. E João 10:11 vai dizer: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O povo estava condenado. Aleluia. Nós também estamos, por
Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Essa daqui. Agora eu cheguei a falar de uma outra porta que estava. Pode vir aqui, Miguel. Chama outra criança. Que estava fechada. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que Elias orou. Aleluia. E Elias é conhecido como profeta do fogo E da água. e da Aleluia, Jesus. Tá vendo, Titão? Que coisa Aleluia. linda. Só de novo, eu quero escutar isso de novo. Elias é um profeta do fogo e da água. Aleluia, glória a Deus. E a oração de Elias então fez cair fogo. Por quê? Elias era um profeta de Deus, aleluia. E naquele tempo, criança, o povo de Israel estava adorando falsos deuses. Estavam buscando deuses estranhos. E o chamado era Baal. Aleluia. E Baal não é um Deus verdadeiro. Então Elias orou ao único Deus verdadeiro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Deus dos céus. E ele orou sem fé. Com fé. Ele orou com fé. Com fé. Porque sabe que Deus abre porta. E ele falou assim, ó. Elias então orou com fé e disse: Senhor, mostra ao povo que só tu é Deus. Porque a gente tem que mostrar a glória de Deus. A honra é dele, o louvor é dele, tudo é pra ele. Aleluia. Glória a Deus. E a oração é a chave que abre a porta do céu. Aleluia. Glória a Deus. Então Elias orou e o fogo desceu sobre o altar. Só que a Bíblia diz que... Consegue abrir pra ti? Vamos lá, isso aqui é grande, né? Aleluia. Assim, segura assim pra ti. Ajuda-te. Ó. E consumiu o holocausto. Só que os profetas de Baal ficaram lá se cortando, dançando, para ver se Baal botava fogo do céu. Mas não, o único Deus é o único Deus que responde com fogo do céu. Aleluia. Glória a Deus. Então Elias fez aquele desafio, né? Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E ele orou e Deus respondeu com fogo, aleluia. E Jesus é o sacrifício do altar. Ele morreu por nós, para que o Espírito Santo venha como fogo, encher o nosso coração, aleluia. Glória a Deus. E o Espírito Santo, ele quer habitar no nosso coração. Ele é um fogo sobre o altar. E o altar sou eu e você, criança. Quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, o fogo dele, o fogo do Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Amém, Jesus. Aleluia. Mas para isso a gente precisa receber Jesus no coração. Aleluia. E receber o sacrifício de Jesus no nosso coração. E lá em Atos 2 vai dizer assim, ó, que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo veio como fogo, o fogo que acendeu esta fogueira é o mesmo fogo que hoje está no meio de nós. Aleluia, glória a Deus. Quando oramos, criança, quando oramos com fervor, quando dizer Papai do céu, vem me batizar, Papai do céu, me encha com fogo, porque quando estamos com o fogo do Espírito Santo no nosso coração, nós somos ateados pelo Espírito Santo. Vou ver se eu consigo. Nunca consigo. Quer ver, criança? Ó. Quando a gente ora para Jesus, para o Espírito Santo entrar no nosso coração, o nosso coração fica assim, ó, iluminado pelo fogo do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. E aí quando eu estiver lá fora, o mal não consegue tocar em mim, porque eu estou blindada, selada pelo Espírito Santo.
coração. Entende, criança? Aleluia. E que mais que ele orou então? Pode deixar, pode ficar aí. Aí ele vai dizer, depois de algum tempo, a Bíblia vai dizer 3 anos sem chuva, criança, não fazia chuva, porque o povo estava afastado de Deus. O céu se fechou. Talvez, igreja, você esteja aqui com o céu fechado. Já não chove mais, a chuva representa o Espírito Santo. É Deus. A chuva representa as bênçãos do Senhor sobre a igreja dele. Aleluia. E às vezes a gente está seco como estava seco aqui no ambiente. Não há mais o verdejinho das flores crescendo, porque não tem a presença do Espírito Santo. Uma igreja que não busca mais para ser cheia do Espírito Santo. Aleluia. Então Elias orou. E ele orou quantas vezes, criança? Hã? Vamos ver quantas vezes ele orou? A Bíblia vai dizer que ele orou uma vez e não aconteceu. Orou 2 vezes, 3 vezes e não aconteceu nada. Sabe quantos anos eu orei para ser curada de uma depressão? Aleluia, Jesus. Sabe, crianças? Você que me vê hoje aqui toda colorida, foram 6 anos dentro de um cárcere de depressão, acorrentada, não tinha vontade de viver, 4 tentativas de suicídio, mas eu esperei com paciência, eu ia para a igreja adorar, não saía nada da minha boca de tanto remédio que a tia Michele tomava, tia Jane. Mas eu estava lá olhando para mim, você não vai dar em nada. Talvez você esteja É Deus. Estão olhando para você, não vai dar nada. Essa aí não tem mais futuro. Essa aí as promessas do Senhor vão se findar. Não, nosso Deus não é homem para que Ele não fará. O Senhor só não fez como estou hoje aqui para dizer que Ele cura, que Ele liberta, que Ele restaura. Quando uma igreja intercede, veio chuva. E aí a Bíblia vai dizer que se o amigo assim, vai lá olhar, porque tem gente que é assim, né? Acredita? Vai lá olhar. Não estou vendo nada. Vai, moço, olhar. Não estou vendo nada. Às vezes a gente não está vendo nada. Vai deixar o trabalho. Às vezes vocês vão orar e não vão ver nada acontecer. E isso é Deus nos provando. Até que na 7ª vez ele mandou o moço lá olhar. Aí o moço foi. Eu vejo uma mão como uma mão de um homem. Aleluia. Aí ele diz assim, vai chover, e a chuva veio, e a chuva molhou. Eita glória. Veio transbordando sobre a vida daquele povo, tia Jane. Que coisa mais linda. É Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então choveu. O céu se abriu. Porque um homem orou. Um homem subiu no monte para orar. E o que nós estamos fazendo para ver as bênçãos do Senhor sobre a nossa Meu casa, Deus. sobre Aleluia. as nossas famílias, sobre os nossos ministérios, sobre a casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. E veio muita chuva, porque quando você ora, mesmo que pareça que nada está acontecendo, continue orando, continue clamando, continue jejuando, se consagrando, porque quando vier as bênçãos do Senhor, será que nós estamos preparados? É Deus, glória. Jejane, 6 anos. Muitos se levantavam no meio da igreja e diziam para mim, Deus vai te usar. Como Deus vai me usar? Só um pequeno testemunho. Tenho dislexia, dificuldade de aprendizado. Eu não gravo nada, criança. Nada. Esse aqui disse, vai mulher, prega. Não, cheiro, não dá. Eu morro de vergonha. Eu tropeço nas palavras, eu erro nas palavras, eu esqueço tudo. Às vezes, Senhor, parece que a minha cabeça
nosso Deus, que é o Deus das causas. Então não diga que tu não pode, não diga que tu não consegue. Abra a boca que Ele te enche. Aleluia. Abra a boca e deixa Deus te usar. Amém, Jesus. Aleluia, tem resposta de Deus chegando para casa dele. Tem resposta de Deus chegando para você. E é por esses dias que as bênçãos do Senhor Eu virão creio. sobre a tua Aleluia. casa. Porque a oração é a chave que abre as portas do céu. Glória a Deus. É, Nós Deus. precisamos estar preparado, criança. Já pensou se veio uma chuva e eu estou desarmada? Já pensou se o Senhor vem agora eu vou te usar e você ficou lá de braços cruzados esperando? Bora preparar. É, Deus. Oh, glória. Porque a gente diz que a gente tem que orar com fé por aquilo que a gente não vê, como se já estivesse vendo. Eu me comporto como quem está esperando a chuva chegar? É, Jesus. Aleluia. 6 anos com depressão, não terminei ainda. 6 anos comendo Bíblia. Eu não limpava a casa porque não tinha vontade. Eu não fazia tomar banho, mas não tinha que mandar mulher, tomar banho, lavar a cabeça. É verdade. Quem me conhece sabe a minha história. Mas eu li a Bíblia de noite, dia, de noite. Sabe qual era o meu sonho, tia Jenny? Fala comigo, Jesus. Agora tu fala com meu marido, ele abre a Bíblia, dali sai uma pregação. Eu não entendo nada. Mas eu insisti. Teve um dia, Aleluia. eu estava na minha cama lendo a Bíblia, que Deus começou a falar comigo. Eu dava pulo de 1 metro da minha cama. Deus falou comigo. Deus abriu o céu. Eu entendi a Bíblia. Marido chegou em casa, estava eu lá pulando no mistério. Comecei a pregar para ele. Não para mais. Aleluia. E não para mais, né? Ei, Jesus. Glória a Deus. Porque Deus é assim. Aí Deus começou a usar, pastor. Isso eu não estou preparada. Olha, hoje ele me colocou, eu cheguei e fiquei apavorada. Jesus, que isso? Jesus, eu estou pequenininha. Isso é o que o nosso Deus faz. Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Não desiste de orar por teus filhos. Não desiste, Deus tem promessa com eles. Oh, glória a Deus. Pregador, cantores na casa do Senhor, obreiros, pastores, mas invista no ministério deles. Não fica deixando eles na internet vendo coisa que não é para ver, que não vai edificar a vida deles. Começa a estudar a palavra com ele, começa a fazer um culto à tua casa e tu vai ver o céu se abrir. Amém, Jesus. Aleluia. Deixa aí. Vou botar aqui de ladinho, senão não mistura. Misericórdia. É vigia, né, pastor? É Deus. Oh, glória a Jesus. E Jesus, então, é como a chuva que desceu do céu para nos trazer vida. Não, se eu ficar só nessa porta, tá bom. Jesus disse que Ele é Água viva. a água que vem para nos dar. Aquele que beber da água que Ele der, rios de água viva fluirão do seu Interior. interior. Aleluia. Mas eu preciso então beber dessa fonte. Quem já bebeu dessa fonte hoje? Aleluia. Glória a Deus. Só que tem lá no Tubarão, crianças, tem umas famílias, umas casas, que em vez de ele dar essa água que é da vida, eles dão a água do lixo. Os filhos. A água podre que está no poço lá fora, corrompida. Elas não dizem que a internet tem dado para nós. Meu Deus. Dentro da casa, não, porque não é fora não, é dentro da casa. Só que quando eu bebo dessa água, vem cá, tia Jane, me ajuda. Olha o que acontece, criança. Quando eu bebo dessa água que é fonte da rios de águas vivas fluirão do céu para a eternidade. Então quando eu bebo dessa água, Ei, glória a Deus. eu começo a ter vida, a ser iluminado.
você, pai e mãe, começa a dar desta água, da fonte da vida. O seu filho que anda com a lâmpada apagada, porque precisa da presença do Espírito É Deus. Santo, porque precisa ser cheio do Espírito Santo. Não vai andar com luz apagada, ele vai andar na luz, como Jesus está na luz. Amém, Jesus. E ele vai ser um luzeiro. Ei, glória a Deus. Aleluia. Resplandecer a glória de Deus. Ele vai estar lá na escola, é um luzeiro. Ele vai estar lá na quitanda, é um luzeiro. Aonde o teu filho for, as trevas não vão chegar nele. Por que, tia Michele? Porque treva é a ausência de luz. Treva é a ausência de luz. Mas se eu ando com Jesus, eu ando na luz. Uma criança cheia de luz, se chegar num ambiente escuro, ela é treva? Ela é? Amém. Você quer essa luz acesa na tua casa? Glória a Deus. Você quer essa lâmpada acesa na tua casa? Amém. Glória a Deus. A dar essa água para os teus filhos, igreja. Amém. Deseja, sabe, criança? Deseja essa água. Anseia por ela. O salmista vai dizer: a minha alma anseia por ti, como terra sedenta, Senhor. Como a costa suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede em ti, ó Deus. Nós precisamos ter essa sede por Jesus, pela presença do Espírito Santo, por esta água que nos traz vida, porque Jesus é a própria vida. E para te ir para a última porta, vamos fazer vestido, né? Aleluia, Jesus. Agora nós vamos para a porta de Neemias. E tia promete. É Deus, oh, glória a Jesus. Quem vai segurar para mim? Vem. Ah, Jesus, vocês vão. Segura aqui a chave então, ó. Segura a chave. Aleluia. E a oração de Neemias é aquela oração que reconstrói. O que é reconstruir? É algo que está arruinado, quebrado, e a gente vai lá e reconstrói. Aleluia. Então Neemias olhou para Jerusalém. É como nós aqui, ó. Nós somos a Jerusalém de Deus. Glória a Deus. Só que a gente vê com os olhos físicos. Deus vê a Jerusalém aí dentro. Seus olhos são como os olhos de chamas de fogo. E ele contempla, ele sabe como está a tua Jerusalém. Às vezes nós estamos assim, belas por fora, bonitas, mas a Jerusalém não floresce mais dentro Meu de Deus. Neemias olhou para Jerusalém e viu os muros quebrados, as portas queimadas. Quem aqui tem casa? Tem muro? Deixa eu te passar. O muro lá protege a casa, né? Se os muros estão derrubados, qualquer um entra, Na casa. qualquer um sai. Mas pior, tia Jane, que muros derrubados é aqueles muros baixinhos, sabe? Vocês já viram? Antigamente tinha umas casas assim, né, pastor? De muros baixinhos. A sensação que dá é que está protegida, porque tem um muro. Mas é uma impressão falsa. Qualquer um pode passar. E às vezes a gente está assim. A gente até pode não estar com o muro derrubado. A gente pode até não estar com um muro destruído, né? Precisando apenas de uma reforma. Mas a gente tem aquela impressão que está tudo bem com a gente, né? O nosso muro está ali. Estou bem, vou para a igreja, eu oro, me consagro. O inimigo não pode entrar na minha casa, mas está vulnerável. Todo mundo tem acesso a essa casa, criança. Todo mundo entra. Eu entro e saio nessa casa, por quê? Porque a proteção não está ali. É aparente. E tem muito crente hoje assim, vivendo de aparência religiosa. Parece que é crente, mas não é crente. Oh, aleluia! Parece que está adorando o Senhor,
prega assim. Aleluia. E o que Neemias fez, criança? Hã? Ele orou. Para que ele orou? Para reconstruir o muro que estava quebrado. O muro era dele? O que ele tinha a ver com isso, criança? Hã? Nada. O muro não é. Ele nem morava em Jerusalém, ele era copeiro. Sabe o que é ser copeiro? É uma pessoa importante. É uma pessoa chique. O que ele tinha a ver com isso, tio Theo? Hã? De se meter na vida dos outros. Não, porque ele foi chamado para reconstruir. Então Neemias, ele dobrou os joelhos e orou e pediu para que Deus o usasse. Meu Deus. Usa-se. Pra quê? Pra reconstruir os muros. Será que a gente ora assim, Senhor, me usa pra vir lá ajudar o meu irmãozinho que tá com os muros tudo derrubados, Senhor? Será que a gente está orando como Neemias pra reconstruir o muro do vizinho? Jesus. Ou a gente está jogando mais pedra no vizinho? Aleluia, Jesus. Eu prego assim, pastor. Aleluia. Então ele dobrou os joelhos, criança, diante de uma porta fechada. E ao orar, as portas se abriram. Aleluia. É Deus. Vamos abrir a porta para ver. Oh. Neemias estava preparado para ajudar um povo, porque muros derrubados era desonra, era vergonha, era humilhação exposta. E Jesus veio a este mundo porque nós estávamos assim arruinados, nós estávamos com muros quebrados. Jesus veio para restaurar a minha vida, Jesus veio para reconstruir os nossos muros, Jesus veio porque Ele é o acesso que nos leva para Deus. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Aleluia. Jesus veio para reconstruir tudo e Ele vai começar a obra por fora, criança? Hã? Vai começar por? Para depois ir para? Então a mudança ela começa aqui. Ninguém tá Vendo? Parece que não está acontecendo nada, não é, tia? É Deus. É porque Jesus está começando a obra dentro do nosso coração. Porque nós éramos assim, criança. Por fora, ó, parece que eu tô bem bonitinho, né? Bem arrumadinho. Meus muros tá ali, ó, não estão quebrados. Visivelmente estou protegido. Não é? Só que se a gente chegar mais pertinho, se a gente se aproximar mais um pouquinho e querer entrar nesta casa, a gente vai ver que essa casa está... O que falta nesta casa? Um coração de Jesus novo. Não é verdade? Então Jesus veio para começar a obra por dentro. Ele quer reconstruir por dentro. Quando chegar para fora, o povo, meu Deus, o que aconteceu aqui nessa casa? Sabe o que aconteceu? É porque eu recebi Jesus no meu coração e Jesus agora passou a ser o centro da minha casa, das minhas vontades, das minhas paixões. Criança, Jesus tanto no teu coração, cabe mais alguma coisa aqui? Hã? Tá cheio, não é? Cheio de quem? Jesus. Esse coração vai ter tempo para TikTok? Esse coração vai ter tempo para maratonar a série lá na televisão? Esse coração aqui vai querer dançar aquelas musiquinhas lá do TikTok? Esse coração aqui vai ficar batendo papo com a vizinha do lado e deixar de passear com os filhos? Por quê? Porque para Jesus família é prioridade. E quando eu priorizo, eu vou investir. Aleluia. Eu vou investir nos meus filhos, eu vou investir na minha família, eu vou investir no meu casamento. Por quê? Porque Jesus é prioridade na minha vida. Jesus entrou na minha casa e Ele mudou tudo. E Ele
Você lê de novo. Eu sou, vem cá, segura pra tia. Segura pra tia. Ajuda a tia. Ó, eu sou agora. Bota aqui no teu peitinho aqui, ó. Pra todo mundo ver lá. Eu sou agora a habitação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo passa a morar em mim, eu sou um luzeiro dele. É Deus. Eu estou iluminada pelo Espírito Glória a Santo. Deus. Então Jesus, ele veio para nos reconstruir. Por quê? Porque nós estávamos afastados de Deus. Havia um muro que nos separava de Deus. Mas Jesus veio e colocou este muro para baixo. E hoje nós temos um livre acesso ao nosso Glória a Senhor. Deus. E o que eu preciso fazer então? Abrir a porta do meu coração. Aleluia. E convidar Jesus para morar. Porta na Bíblia, pastor, é lugar Decisão. de decisão. Ou eu entro, ou eu permaneço do lado de fora. A porta do nosso coração, quem é que tem? Ei, Jesus. Nós temos a chave do nosso coração. E essa chave fica pelo lado de dentro. Jesus está do lado de fora batendo a porta. E ele quer entrar. E aquele que abrir a porta, ele entrará e ceará com ele e ele comigo. É Jesus na mesa da tua casa. A mesa que tem Jesus tem cura. A mesa que tem Jesus tem milagre. É a porta do milagre. Aleluia. A mesa que Jesus tem vai viver milagres extraordinários. A mesa que tem Jesus sentado. Aleluia. Essa casa nunca mais será a mesma. Glória a Deus. Vai viver milagres extraordinários. Vai ver cego ver, paralítico andar, coxo andar. Por quê? Porque a presença de Jesus entrou na Casa. casa. Aleluia. Aleluia. De pé, ficamos com tudo mesmo. Deus sabe. E amanhã a gente vai ver uma outra história, criança. Eu convido vocês, tá? Para ver o que Deus vai fazer. A tia Michelle não tem nada para oferecer para vocês. Assim como vocês têm a necessidade de vocês, a tia Michelle tem. Se o conjunto quiser louvar, eu pastor me dá liberdade para orar, pode estar orando. E eu quero fazer um convite, criança. Se puder pagar para mim também, tia. Quero fazer um convite, criança. Você que quer ficar sem o Espírito Santo, vem aqui na frente para a gente estar orando. Você que quer receber Jesus no teu coração. Oh, maravilha! Glórias a Deus! Santo Deus! Santo Deus! Você, pai e mãe, vem abraçar seu filho que está vindo aqui na frente. Você, pai e mãe, vem aqui na frente. Olhe para a tia Michelle. Abraça seu filho. Abraça seu filho, por favor. Mais que a oração da tia Michelle, mais que a oração do pastor.